Então, amados, como foi a experiência da manhã? Eu gostei do nosso culto infantil e eu acho que nós devemos dar uma palavra de gratidão a todos os que ajudaram na preparação. Espero que as crianças tenham aprendido, tenham olhado e se inspirado em tudo que aconteceu nessa manhã. Por agora, então, nós vamos com alegria saudar a todos, desejar que nesta noite o Senhor mais uma vez nos abençoe, abençoe a sua casa, abençoe você aí no seu lar, juntamente com esse momento que estamos atravessando. Nós vamos cantar um hino bastante animado, que certamente se estivéssemos aqui no templo, iríamos chamar a ficar de pé, que é o hino Cantarei ao meu Salvador. Cantarei ao meu Salvador. Cantemos ao Salvador aí na sua casa, juntamente com os seus, com muita animação. Cantemos. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor, dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, pois salvos por Jesus, livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu sigo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Depois desse cântico maravilhoso, vamos tomar a palavra de Deus, a Bíblia, no Salmo 85, livro dos Salmos. Vamos chegar ao Salmo 85 e dele nós vamos ler 3 versos, 7, 8 e 9. Salmo 85, versos 7, 8 e 9. Todos juntos?
Diz assim, Salmo 85, 7, 8 e 9. Senhor, mostra-nos teu amor e estende-nos tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque Ele promete paz ao seu povo e aos seus santos, que eles jamais voltem à insensatez. Certamente, sua salvação está perto dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Deus os abençoe, seja essa a sua meditação também. Vamos agora cantar Vim para adorar-te. Vamos colocar o nosso coração nesse momento de cântico que tem por título Vim para adorar-te. Para nos conduzir na oração inicial a esse culto, eu quero convidar a irmã Deolinda Veloso de Matos Galvão. Vamos acompanhá-la com o nosso coração reflexivo, desejoso de estar em oração com o Senhor, acompanhando a irmã Deolinda Galvão. Oremos, irmã Deolinda. Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, estamos preparando para ouvir o culto, escutar a Tua palavra através do Teu servo, que vai trazer a mensagem para os lares, Senhor, porque com a situação que estamos vivendo ultimamente, não podemos
ir nos templos, Senhor, porque está tudo fechado. E dentro de casa é que nós estamos escutando a palavra do teu servo que está trazendo. Abençoado por ti, abençoe, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, em quem estamos tão aflitos, Senhor, por causa dessa doença terrível que não está só no nosso país, mas está no mundo todo. Pai, eu me lembrando agora dos missionários, Senhor, abençoe também nossos missionários que estão no mundo todo, trabalhando para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe as suas vidas e não deixe, Senhor, que essa doença entre nos lares deles, nem nos nossos. Abençoe a tua igreja, Senhor, que cada irmão, chefe do seu lar, tenha o seu lar abençoado e guardado por ti, para que essa doença não entre nos nossos lares. Pai, socorre-nos, abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos de tudo mal, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. A nossa leitura bíblica da 15ª semana está no Salmo 2, verso 7. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Nessa base bíblica, enquanto batistas, nós declaramos que Jesus Cristo é um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Leio de novo o verso. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Com alegria vamos acompanhar o momento musical que será conduzido pelo irmão José Wagner Fernandes de Castro. Então, acompanhemos o irmão José Wagner. Olá, irmãos, é um prazer poder louvar ao Senhor junto com os irmãos nesse momento de culto da nossa igreja, mesmo que online, é um prazer poder louvar o Senhor ao lado dos irmãos. E essa música que eu estarei cantando agora foi uma música que falou muito ao meu coração durante essa semana. Espero que ela possa falar ao seu coração também. Se algum dos irmãos souberem, pode cantar, tá? Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Um Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Quando eu penso ser meu fim, tu tens um recomeço. Se este vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. E posso entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez. Um Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Um Deus que surpreende um dia após
pois tudo que eu preciso está em ti. Um Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Um Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. O Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Um Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Deixa Deus te surpreender, tá? Porque temos cada dia, né, o sol nascendo pra gente diferente todos os dias. Um abraço, irmãos. Deus abençoe a todos. Nosso momento de dedicação de vidas e bens. Louvemos a Deus, nossa igreja está seguindo, estamos trabalhando nossas contas, os irmãos têm contribuído, alguns amigos também têm feito, alguns passam por aqui, outros telefonam pedindo um SOS, né, para buscar. O fato é que, pela bondade de Deus e a responsabilidade dos irmãos, nós estamos contribuindo. E eu gostaria de pedir para, nesse momento que a gente vai estar orando, dedicando nossas vidas, vamos acompanhar a música. Logo depois eu vou chamar um irmão para orar, mas depois eu vou fazer os pedidos de oração. Por agora, enquanto a música toca, os irmãos, quem não tem ainda, copia para onde mandar o seu dízimo e oferta, então nós vamos, nessa hora, estar em oração. Vamos então curvar a nossa fronte para isso.
Aí passa o tempinho, né? Meus irmãos, esse momento de gratidão no culto da noite, a gente também acresce a ideia, a necessidade de intercessão. Acho bom aqui na igreja quando a gente pode convidar os crentes a virem à plataforma, olhar para a sua congregação, os crentes olharem para essas pessoas e firmarem o propósito de orar por elas. Nem sempre, eu acho que nunca podemos dar oportunidade a todos, mas a congregação vê aqueles que estão buscando da parte de Deus alguma solução. Agora não podemos fazer isso, mas podemos lembrar alguns nomes. Os que eu falei quarta-feira, sendo que os pedidos que eu recebo na quarta-feira do culto, eu anoto e passo sempre no PIB Informa, porque o culto já estará pronto, não tenho como fazê-lo, mas passo pelo PIB Informa. Mas agora lembro aqueles que eu coloquei quarta-feira, e que são os seguintes: Osi Maria Ferreira, por sua irmã, que está obtendo melhoras, mas ainda internada. Esther Vargas Moura, por Dinorá Ferreira, que já foi de nossa igreja e que sofreu um acidente doméstico de sérias consequências. Mandinéia Gomes traz o pedido do seu esposo, nosso amigo Isaías, que pede pelo seu amigo Antônio, vítima da Covid. Irmão Robson Fonseca, que pede pelo seu amigo Hélio, também vitimado pela Covid, mas melhor. Carlos Viana agradece pelas melhoras do seu amigo Gilberto Vitorino, Covid-19. Pedro Brandão, por Márcia Cristina, Covid-19. Ana Lúcia, pelo seu irmão Sérgio, ainda em recuperação da Covid-19. Inalda, por sua irmã Glauce, oremos por esse tratamento de câncer. Irmã Grace Mary, por sua mãe, irmã Áurea, pessoa que estimamos, mas vivendo esse momento de enfermidade, não é Covid. Irmã Josélia, seguindo o seu tratamento, graças a Deus. Irmã Estelita, bondade de Deus, está de volta à sua casa, aos seus amigos, irmãos. Oremos agradecidos pela vitória. Irmã Ângela Ferreira, por sua irmã, hospitalizada com essa suspeita de Covid-19. Irmão Luiz Daniel, que pede por Jarinha, sua esposa, Jarinha Mariano, suspeita de Covid-19 também. Lembremos naturalmente de todos os demais motivos que cercam esse momento. Autoridades, governo, autoridades médicas, a busca por uma vacina, por um tratamento mais eficaz. O perigo, em alguns lugares, ela parece ameaçar voltar, não é? Vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus, oremos pela igreja, pela sua liderança, oremos pela denominação, pela Convenção Batista Carioca, vivendo um momento difícil financeiramente, né? Momento difícil porque as receitas têm caído muito. Vamos lembrar da nossa Convenção Batista Carioca, não é? E brevemente estaremos lançando também a campanha missionária desse novo ano. Mas por agora, vamos curvar a nossa fronte, vamos colocar diante de Deus com sinceridade aquilo que está pesando o nosso coração. Ele é forte para nos ajudar. Oremos então. E eu quero convidar para, depois de um breve momento, para nos conduzir nessa oração, o irmão Donato Farinelli de Souza. Primeiro, um trecho musical. A gente ora, logo depois, irmão Donato nos conduz.
Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero te convidar a orar junto comigo nesse momento pela dedicação de vida e bens, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas e orarmos também por aqueles que estão completando mais um ano de vida e mais um ano de casamento. Fechem seus olhos, orem comigo. Querido Deus e Pai, Senhor, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu amor, tua misericórdia e favor sobre nós, pela tua provisão, nada tem nos faltado e tudo o Senhor tem nos suprido, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Senhor. Peço a Ti também, Pai, que o Senhor possa sustentar com a Tua mão aqueles que estão passando por momentos de necessidade, mas que o Senhor possa supri-los, Deus. Que o Senhor possa restabelecer os seus empregos e nada lhe faltar, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Peço a Ti também, Deus, por cada um que está fazendo mais um ano de vida, por cada casal sustentado por Tuas mãos, completando mais um ano de casamento, Senhor, e que o Senhor possa cuidar de cada um, cada casa, cada família, Deus, cada necessidade, o Senhor possa suprir, Deus. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, de manhã o culto foi todo infantil, né? Mas à noite não vamos abandonar as crianças. Vem aí, momento infantil. Logo depois, a irmã Márcia faz a preparação do coração das crianças para a mensagem da noite. Então, momento infantil. Oi, crianças, tudo bem? Vem comigo e com a Giovana. Chegou o momento da música. Chega mais pertinho e vem cantar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado mais uma vez. Abençoando, Senhor Deus, a cada criança que tem participado, Senhor, do culto infantil. Abençoando também os professores que têm se empenhado em realizar esse culto para te adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor Deus amado, por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado mais uma vez por esta manhã maravilhosa em que nós estamos prestando um culto em adoração a Ti. Em nome de Jesus, amém. Hoje, o momento infantil vai se juntar com a chamada para a mensagem, porque nós precisamos de um pouquinho mais de tempo para essa história. A história de hoje vai falar de um jovem muito especial e ele morava na terra de Canaã com
com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, e eles eram em 12 filhos. Já descobriram de quem estou falando? Nós vamos aprender e vamos descobrir alguma coisa bem especial dos filhos de Jacó, mas em especial de José. José era o filho caçula de Jacó. Ele era o 11º, porque depois nasceu Benjamim. Mas Jacó tinha um carinho especial por José. E José ganhou até uma roupa colorida, muito bonita, do seu pai. Sabe o que aconteceu? Os irmãos ficaram com ciúmes, ficaram com inveja. E um dia, quando eles estavam no campo, trabalhando, eles estavam cuidando das ovelhas do seu pai. E o pai pediu a José que fosse ao encontro dos irmãos. Quando eles viram José, eles ficaram com tanta raiva, porque José tinha sonhos especiais de Deus para a vida dele. E eles ficavam com muitos ciúmes disso. Sabe o que eles fizeram? Eles simplesmente tiveram uma má ideia. Eles tiraram a roupa bonita de José e venderam José como escravo. E este homem levou José para um lugar muito, muito longe. Levou José para o Egito. E lá no Egito, José foi vendido para um homem chamado Potifar. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. Ele cuidava da casa de Potifar. Potifar ficou muito feliz com o que José fazia. Mas, infelizmente, a mulher de Potifar inventou um monte de mentira contra José. E sabe o que aconteceu? Potifar ficou tão zangado com José que colocou José, sabe onde? Numa cadeia. E lá na cadeia ele encontrou duas pessoas. Um homem que era padeiro e o outro que era copeiro. O padeiro teve um sonho de que os pássaros vinham e comiam os pães do cesto dele. E o copeiro também sonhou de que ele estava servindo e espremendo uvas numa taça. Ninguém sabia o que isso significava. Mas como José também estava preso com eles, José recebeu de Deus o que significava. O padeiro ia morrer. E o copeiro ia voltar ao serviço dele. E ele voltou para o serviço dele. E José continuou trabalhando lá na prisão e ficou muito amigo do soldado responsável pela prisão. E para onde o copeiro voltou? O copeiro foi trabalhar com o faraó. Ele era o copeiro do faraó. E o faraó voltou a dar o serviço para ele. E sabe o que aconteceu? O faraó também teve um sonho. E ele não sabia o que significava o sonho. Mas o copeiro sabia. O copeiro sabia e contou que José poderia revelar. E então José foi conversar com o faraó e revelou para o faraó o que significava o sonho. Eram 7 anos de fartura
e 7 anos de fome que ia acontecer lá no Egito. O faraó ficou sem saber o que fazer. José falou para ele: pega tudo que der de fartura, guarda para quando tiver os 7 anos de fome. O faraó achou aquilo muito jóia e colocou José como governador. José passou a cuidar de todas as coisas do faraó. Ele mesmo passou a sentar até num trono muito parecido com o do faraó. Passados 7 anos, começaram as fomes. E quem foi até o Egito pedir comida? Os irmãos de José. E quando eles chegaram lá, que pediram mantimento, eles não reconheceram José, nem perceberam quem era José. Mas José reconheceu os irmãos e José se revelou para os irmãos. José ficou tão feliz por ter reconhecido os irmãos e os irmãos ter voltado a conhecer José, que o que é que José fez? Levantou, contou para os seus irmãos quem ele era e que estava com muita saudade do pai dele, Jacó. E o que aconteceu? Eles também levaram Jacó para se encontrar com José. Que lições nós podemos tirar da história de José? Prestem atenção na mensagem, porque nós vamos descobrir que lições preciosas nós podemos tirar dessa história. Para nos conduzir nessa noite na palavra de Deus para o nosso coração, nós teremos a presença do pastor Pedro Henrique Teixeira Pires Veiga. Bom, Pedro chegou à nossa igreja como membro há pouco tempo, trouxe com ele a irmã Lorena, casado. Eles estão trabalhando a nossa missão em Jardim Clarice, ambos muito estudiosos. Pedro terminou o seu curso de bacharel em teologia, mas já ingressou num mestrado, que é parte feito no Brasil, uma parte nos Estados Unidos, as provas serão lá. E eu quero com muita alegria passar a palavra a esse jovem pregador, que está se despontando entre nós, ativo funcionário da Junta de Missões Nacionais, preocupado com o trabalho, tem sido uma pessoa de boa atuação ali no escritório da Junta. Bem, eu acho que agora trabalhando em casa, né? Mas por agora, vamos curvar a nossa fronte, vamos orar pelo Pedro e pedir que Deus dê a ele, ao pastor Pedro, a palavra para o nosso coração. Então, com a palavra, o pastor Pedro Henrique Pires Teixeira Veiga. Boa noite, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. Boa noite aos amigos que nos acompanham neste culto ao Senhor, nesta noite de domingo. Nós queremos deixar aqui no nosso registro o nosso abraço, o nosso carinho com cada um dos irmãos. Mais uma vez, registrar a gratidão a Deus pela oportunidade que temos de expor a sua palavra juntos aqui como igreja, mesmo distante um dos outros, podendo congregar e ouvir a palavra do Senhor, louvar ao Senhor, orar ao Senhor como igreja, mesmo distante um dos outros. E reiterar mais uma vez a nossa oração de que possamos nos encontrar o mais breve possível. Meus irmãos, nesse culto de domingo, culto de louvor ao Senhor, nós chegamos no momento da exposição da sua palavra e hoje nós teremos um tema que tem falado muito ao meu coração. Um tema que tem muito a ver com a realidade que nós estamos vivendo e que em tempos como esse precisa ser reafirmado como identidade de povo de Deus, como identidade do povo cristão. E o tema de hoje, vou ler para os irmãos aqui, o tema de hoje será a providência do Senhor, um Deus que preserva seu povo. Isso mesmo, a providência do Senhor, um Deus que preserva o seu povo. Nós vamos trabalhar com o texto de Gênesis, mas de uma forma geral, eu vou abordar a história de José. Mas tem um versículo, uma porção do texto da história de José que me chama muito a atenção, que eu gosto muito, eu destaquei esse versículo, que é uma fala de José aos seus irmãos. No momento em que ele se dá a conhecer os seus irmãos,
ele fala exatamente assim em Gênesis 45, versículo 7. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Gênesis, nessa porção, a história de José vai aí do 37 em diante até os 50, ele encerra o livro de Gênesis, né? Mas eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, então, em Gênesis 45, lê comigo o versículo 7, que diz assim: Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Esse é o texto que nós vamos abordar no dia de hoje. E eu quero, antes de entrarmos propriamente no texto, esclarecer um pouco a respeito dessa doutrina, que é a doutrina da providência de Deus, que sempre foi uma doutrina muito cara para o povo de Deus e que sempre teve muitos impactos positivos para todos aqueles que criam e compreendiam ela da maneira correta, principalmente quando o povo de Deus passava por momentos de dificuldade, de tribulações, de sofrimento, de perseguição. Então, como que nós podemos definir essa providência? Nós vimos aqui em toda a Escritura ela se manifestando e a gente consegue compreender que ela é a suprema sabedoria ativa, não passiva, ativa de Deus, com a qual Ele conduz todas as coisas. São as medidas ou provisões de Deus no curso da história, com o fim de alcançar os seus propósitos eternos. Então, com uma definição como essa, nós já percebemos que o nosso Deus conduz, comanda, governa, está ativo no curso da história e Ele tem um plano de reconciliar consigo mesmo por meio da pessoa do Filho Jesus Cristo todas as coisas, submetendo todas as coisas ao Filho. Então, a gente até viu alguma coisa dessa nos nossos estudos em Efésios, né, nas quartas-feiras, e eu já fica aqui o convite para os irmãos participarem, tem sido uma bênção os cultos de quarta-feira da Primeira Igreja, e eu queria convidar os irmãos que estivessem sempre conosco. Eu, vez por outra, na verdade, toda segunda quarta-feira dos meses pares, eu estarei expondo a carta aos Efésios, e eu convido os irmãos para também estar acompanhando, tem sido um momento de muita edificação. Mas, voltando aqui para o nosso texto, já dando esta introdução, eu quero pensar na história de José, uma história tão bonita. Esse José, filho de Jacó, que era um dos irmãos, né, que vão compor as tribos de Israel, essa história de José é uma história muito intensa, sofrida, mas também de muitas vitórias, mas que sem dúvida nenhuma é marcada pela presença providencial de Deus na sua vida, conduzindo a sua história com um propósito maior. A gente consegue perceber isso. E logo em Gênesis 37, a primeira coisa que eu queria destacar é o próprio envio de José ao Egito, a forma como José foi parar no Egito. Bom, meus irmãos, os irmãos de José odiavam ele por causa da preferência que Jacó, seu pai, dava a José. Então, os irmãos de José, vejam que não eram desconhecidos, vejam que não eram pessoas estranhas, eram os próprios irmãos de José. Eles tinham inveja de José e o odiavam, porque o seu pai Jacó já tinha uma preferência por José. E, além disso, o José ainda era um sonhador. José tinha direção de Deus por meio de sonhos, e por causa desses sonhos que ele contava para os seus irmãos, com todo carinho, com todo amor, querendo mostrar o cuidado de Deus, contava para os seus pais, a sua família não compreendiam aquilo que estava acontecendo e interpretavam isso como presunção, como se José quisesse se tornar superior a eles, o que nunca foi a intenção de José. José compartilhava humildemente, carinhosamente com sua família aquilo que Deus falava ao coração dele por meio de sonhos, e ele interpretava, mas os seus pais, e de forma específica os seus irmãos, não conseguiam entender aqueles sonhos e achavam que José era um presunçoso, um arrogante, que queria ser superior a eles, coisa que nunca foi a intenção do coração de José, e a gente percebe isso na história de José. E aí, não podendo entender aqueles sonhos de Deus, que estavam, na verdade, começando a preparar José para o grande livramento que Deus traria sobre o povo de Israel e, consequentemente, sobre toda aquela geração, os irmãos de José, com ódio, com raiva de José, por ocasião de um momento que José, inclusive, foi servi-los à ordem do próprio pai Jacó, eles lançam José no fosso. É isso mesmo, meus irmãos. Eles lançam ele num buraco.
e depois vendem José como escravos. E eu vou ressaltar, não eram desconhecidos, eram os irmãos de José. Meus irmãos, pensem aqui se isso acontecesse com vocês. Que raiva que ia dar, né? Que ira, que indignação. Os meus irmãos estão me vendendo como me lançaram num poço e depois queriam me matar. E aí, para não me matar, eles me venderam como escravo. Veja a situação de José o início de jornada na direção do Egito. Deus usa essa circunstância tão terrível, tão desfavorável, que não é responsabilidade dele, mas responsabilidade sim da maldade dos irmãos de José. Vejam que a maldade que os irmãos de José cometem não é responsabilidade de Deus. Eles vão dar conta do que fizeram. Mas Deus usa até mesmo esta circunstância para colocar em ação o seu plano de trazer preservação ao seu povo por meio da vida de José, enviando José ao Egito. Então perceba que a providência de Deus já é manifestada na ida de José para o Egito. Mas é claro que essa providência não abrangeria os atos, as maldades dos seus irmãos. O mal é responsabilidade dos homens. Mas a providência estava em Deus ter feito prevalecer sua vontade, dirigindo os acontecimentos para cumprir os seus desígnios. A gente percebe fato semelhante a esse em outros momentos da história do povo de Deus, mas a gente lembra logo do apóstolo Paulo, né? Quando ele foi remetido como prisioneiro para Roma, onde Deus queria que ele testemunhasse do Evangelho, lá na capital do Império Romano. A gente vê isso em Atos 28, do versículo 11 ao 31, ali por essa região do texto. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo também foi levado dessa forma, né? E a gente percebe aqui José entrando em ação debaixo da providência do plano de Deus, de trazer conservação ao seu povo, ao povo da aliança, ao povo qual viria da sua descendência o Messias Salvador Jesus Cristo. Já conseguimos perceber a providência de Deus conduzindo a história para que José chegasse até o Egito. Mesmo percebendo a maldade dos irmãos de José sendo responsabilidade deles, Deus faz estas coisas cooperarem para o bem de José e para os planos eternos dele de preservação do seu povo. Mas veja que não é só isso. Quando José parte em direção ao Egito, a gente percebe que Deus ampara José o tempo inteiro, meus irmãos. Gênesis 39, versículo 2, diz que o Senhor estava com José. E porque o Senhor estava com José, tudo das mãos de José prosperava. Perceba que nessa ida para lá, ele foi vendido, quando ele chegou no Egito, ele foi vendido a Potifar. E Potifar reconheceu, no tempo que José trabalhou para ele na sua casa, reconheceu que Deus estava com ele e deu toda a responsabilidade sobre os seus bens. Contudo, mais uma vez, acontece algo desfavorável para José, e talvez se fosse você já estaria reclamando: puxa vida, eu vim parar no Egito, vendido pelos meus irmãos como escravo, cheguei aqui na casa do Potifar, faço tudo bem. E os irmãos conhecem bem a história. A esposa de Potifar começa a tentar José e mente contra José, dizendo que José tentou assediá-la, e José nunca nem passou pela cabeça esse tipo de coisa. Mas aí, infelizmente, o Potifar acredita na sua mulher e manda prender José. Mas o Senhor estava com José, e quando José é posto na prisão por causa dessa calúnia que levantaram contra ele, ele mesmo assim assume a liderança de toda a cadeia. O carcereiro confia a José a liderança da cadeia, porque Deus estava com José e o carcereiro confiava em José. E José, com a sua postura íntegra, ilibada, continua debaixo, sendo instrumento nas mãos de Deus para o cumprimento do plano, até o momento em que a gente conhece bem a história aí. Deus precisava conduzir José até a presença do rei. Nós temos o padeiro e o copeiro sendo presos junto com José. Os dois têm um sonho, José interpreta, e ele só pede uma coisa: não esqueçam de mim, não esqueçam que fui eu que interpretei, né? Não esqueçam que Deus usou a minha vida para que vocês tivessem conhecimento dos propósitos dele. O que acontece, meus irmãos? Os dois esquecem de José. A essa altura, então, nós já teríamos também desistido. Não é possível, Deus me abandonou. A minha história está largada ao acaso. É um conjunto de circunstâncias desfavoráveis.
Não é possível, os meus irmãos me venderam, a mulher mentiu contra mim e acreditaram na mentira, eu vim parar na cadeia. Agora eu interpretei o sonho para esses dois, pedi para eles não esquecerem de mim e eles esqueceram de mim. Mas Deus não esqueceu de José. Deus não deixou o seu plano, Deus não deixou de conduzir a história para que José fosse usado para preservar o povo da aliança, meus irmãos. O rei, o faraó, agora é quem sonha. E o faraó sonha, e ninguém interpreta o sonho do faraó. E aí aquele copeiro que antes tinha esquecido de José, agora se recorda e avisa ao faraó: tem um rapaz cujo Espírito de Deus está sobre ele e ele interpreta os sonhos. O faraó então chama José para interpretar o seu sonho. E na presença do rei, quando José chega lá e interpreta o sentido dos sonhos, é muito interessante uma postura de José. O faraó dá um bom testemunho de José por causa do bom testemunho do copeiro. E ele meio que faz um currículo de José dizendo que é um homem que interpreta os sonhos segundo a palavra de Deus, aquela coisa toda. E José fala: não, isso não está em mim. José, depois de tanto sofrimento, de tanta negação contra ele, de tanta coisa ruim contra ele, ele podia chegar naquele momento e falar: até que enfim eu estou sendo reconhecido, até que enfim alguém parou para olhar para mim. José não faz isso. José fala: olha só, não está em mim, é Deus quem faz essas coisas por meio de mim, faraó. Então o Senhor, faraó, pode falar que Deus vai dar a interpretação, eu sou só apenas um instrumento. A consciência de José no plano de Deus é algo muito impactante. José interpreta aquele sonho, e ao interpretar o sonho, vem o sentido: 7 anos de abundância, 7 anos de fome. Meus irmãos, essa interpretação é muito significativa, porque aqueles 7 anos de fome iam matar muitas pessoas, inclusive o povo da aliança. É naquele momento em que José é colocado na posição de segundo, depois de Faraó, no maior império da sua época. Aquele jovem José agora era o segundo homem mais poderoso da sua geração. E Deus o colocou naquela posição de regente do reino com uma incumbência: preparar o país, preparar a geração dele para enfrentar aquela calamidade e, por meio da instrumentalidade de José, preservar a vida da sua família, preservar a vida do povo de Israel, preservar a linhagem da onde viria Jesus Cristo, preservar assim também toda aquela geração. Deus cuidou de José em toda a sua jornada, apesar de ser uma jornada de bastante sofrimento. E aí a gente percebe que essa providência começou realmente, meus irmãos, 600 anos antes. Uma revolução havia colocado no trono do Egito uma dinastia de Hicsos, povo semita, aparentado com os israelitas. Daí a prontidão do faraó em receber a família de Jacó. Muito antes de José pensar em chegar no Egito, Deus já estava trabalhando no Egito. A fome graçava já havia 2 anos quando José se deu a conhecer aos seus irmãos no texto que nós chegamos aqui. Esse texto que nós lemos, a fome já tinha avançado 2 anos. E eles tinham ido lá comprar trigo no Egito. Quando José se dá a conhecer, ele tranquiliza seus irmãos, dizendo então que a sua ida para o Egito fora pela providência de Deus para preservar o seu povo. E Deus falou a Jacó, encorajando Jacó, pai de José, a atender o chamado de José, dizendo que seria com ele, que o engrandeceria no Egito e com mais tarde tiraria de lá o seu povo. Percebam que Deus é o protagonista desta história, não é José. José é um instrumento nas mãos do Senhor, mas Deus já estava trabalhando para a preservação do seu povo antes mesmo de José. E Deus fala por meio de José, usa a instrumentalidade de José, mas fala com seu pai Jacó e vai conduzindo toda a história a cumprir os seus propósitos. E aí a gente percebe mais uma coisa: a providência de Deus
na permanência do povo no Egito. Vários são os fatos que demonstram a providência de Deus durante a permanência do povo de Israel no Egito. Fatos que nos enchem de admiração e até mesmo de reverência, que nos inspiram a confiarmos cada vez mais em Deus. A primeira coisa que a gente vê com a ida do povo de Israel para o Egito, por meio da instrumentalidade de José, é que o povo cresceu em número, meus irmãos. Aquela promessa de que foi feita a Abraão, que o povo de Israel seria como as areias do deserto, como as estrelas do céu, que não dava para contar, o povo cresce em número debaixo desta provisão de Deus, da ida dele para o Egito. Quando foram para o Egito, eram em torno de 70 pessoas, é o que está escrito. Ao saírem de lá, por ocasião de Moisés, outro ato da providência de Deus, 400 anos depois, eles eram 2 milhões, dos quais 600 mil eram homens de guerra. Olha a providência de Deus em abençoar o povo com vida, com multiplicação de vida. Outra coisa que a gente percebe na providência de Deus, nesse ato do Senhor por meio da vida de José, é que Deus evitou que os israelitas se misturassem com os egípcios através do casamento, tornando eles, inclusive, escravos. Dessa maneira, houve o isolamento e o povo de Israel não foi absorvido pelos egípcios. Entendo que a identidade do povo de Israel foi preservada mesmo com tantos anos que eles ficaram lá. Quando eles são libertos da escravidão do Egito, eles saem como um povo, com identidade, com língua, se conhecendo suas histórias, conhecendo a aliança que Deus fez com Abraão. Eles não foram absorvidos pela cultura e pelos egípcios de uma forma geral, desaparecendo. Eles continuam com identidade. Uma outra coisa que a gente percebe é que a escravidão manteve o povo desejoso de um livramento. Não fosse essa a condição, o povo nem ia querer deixar o Egito. A escravidão é responsabilidade de Deus? Foi Deus quem gerou a escravidão? É claro que não. A escravidão não era da vontade de Deus, a escravidão é responsabilidade do faraó e do povo egípcio. Contudo, Deus usa todas as coisas para o bem do seu povo e ele usa essa condição como condição de livramento do seu povo do Egito para cumprir os seus propósitos. Uma outra coisa que a gente percebe é que Deus colocou o seu povo em contato com a mais avançada civilização daquela época, fazendo então eles absorverem todos os conhecimentos necessários para mais tarde se organizarem na grande nação que nós vamos perceber no período dos reis. Meus queridos irmãos, olha que coisa interessante. Deus abençoa com conhecimento o seu povo, a sua nação, para cumprir os seus propósitos. Uma outra coisa que eu quero destacar é que Deus não podia dar logo a terra de Canaã a Abraão ou algum descendente próximo, porque a conquista da terra pelo povo de Israel seria ela mesma também providência de Deus para destruir os povos de Canaã, irremediavelmente impenitentes. Mas Deus só o faria quando aqueles povos tivessem chegado no seu limite máximo de malignidade. A gente vê isso em Gênesis 15 e 16 com muita clareza. Então, meus queridos, perceber a providência de Deus governando a história de José e a partir de José, a gente percebe que a história de José foi dolorida, mas Deus estava com José. Deus não era o responsável pela presença do mal na vida de José, mas ele fez estas coisas cooperarem para o bem de José e para os seus planos de preservar o seu povo. A ida do povo a Israel tanto trouxe libertação e preservação naquela geração como para as gerações vindouras que nós vimos agora. E diante dessa atuação poderosa de Deus na história, tanto na época de José como durante toda a história e nos dias de hoje, nós precisamos aplicar alguns princípios que encontramos aqui na palavra de Deus e na história de José aos nossos corações nos dias de hoje. O primeiro deles é a partir de uma fala do apóstolo Paulo. Em Romanos 8, 28, Paulo diz uma coisa que é muito pertinente, principalmente para nós nos dias de hoje. Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso foi demonstrado na ida de José para o Egito. As circunstâncias foram de sofrimento, mas o fim foi o bem de todo o povo de Israel e dos propósitos de Deus. Por isso, meus irmãos, diante desse princípio, dessa realidade,
de que Deus faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, para o seu plano eterno, que é sempre perfeito, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, diante dessa realidade, desta verdade concreta, nós precisamos ser mais pacientes. Muitas vezes, pode ser que os acontecimentos que estão nos afligindo no momento, como essa pandemia, por exemplo, com a perda de entes queridos, como pessoas doentes, como a crise financeira, econômica que está atingindo muitos de nós, às vezes a gente se entrega à ansiedade, a gente se entrega à inquietação, a gente se descontrola emocionalmente, a gente se desequilibra, passa a brigar com as pessoas, passa a murmurar, a reclamar, a falar mal das circunstâncias, como se tudo estivesse largado ao acaso e nós estivéssemos sendo afligidos com coisas que a história perdeu o controle. Meus queridos irmãos, a doutrina da providência de Deus, provada para nós aqui, tanto pela vida de José quanto de Paulo, quanto também nas nossas vidas, tem que nos trazer paciência diante dos momentos de aflição. Lembrando que Deus está no controle e que Ele usa pela sua providência todas as coisas ao nosso favor e a favor do seu plano eterno, perfeito, completo, que talvez nós não consigamos compreender hoje, nos momentos que estamos passando, mas precisamos confiar no Senhor. A doutrina da providência de Deus precisa gerar em nós paciência e confiança, porque Deus está no controle da história. E aí, falando em história, cabe a gente pensar aqui, nessa aplicação para os nossos dias, que hoje existem muitas correntes de interpretação da história, e a maioria delas é do ponto de vista da incredulidade, da falta de fé. E elas chegam até nós por várias maneiras, as séries que a gente assiste, as mídias sociais, Facebook, Instagram, é tanta informação que chega para nós e a gente vai sendo minado com uma percepção incrédula da história. Alguns vão dizer que a história ela obedece uma estrutura de lei, de causa e efeito, que já está tudo pré-determinado. Deus não está ativo na história. A história ela segue um curso submissa a uma lei de causa e efeito. Outros vão ensinar um determinismo histórico, né? Como quase que já está tudo pré-determinado. Ou então outros vão pensar num fatalismo, né? Não tem o que fazer, a história já está determinada, ela vai acabar desta forma. São fatalistas. Outros, que é a corrente aí majoritária no nosso período, acham que a história está largada ao mero acaso. Ela não obedece lei nenhuma. Na verdade, é uma grande bagunça, é um caos. A história está largada ao caos e as coisas seguem largadas ao caos. Tudo vai de mal a pior, independente daquilo que façamos, ou não tem ninguém no controle, não tem ninguém governando, conduzindo, as coisas vão seguindo uma mera evolução natural que vai desembocando em várias outras ações que ninguém sabe explicar e a coisa vai indo desse jeito. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós vimos aqui que Deus tem a sua mão dirigindo a história. Nós cristãos cremos pela Bíblia que Deus conduz a história. E é o que nós vemos aqui no fato da ida de José para o Egito e na preservação do povo durante 400 anos. Isso precisa nos trazer conforto. É confortador saber que vivemos num mundo cuja história é dirigida pelo nosso Deus e que ela avança para a vitória do bem e que ela se concluirá. Deus conduzirá essa história ao fim, a um termo, na volta do seu Filho Jesus Cristo. É assim que nós cremos e isso precisa ser confortador aos nossos corações. A história não está largada ao acaso. Deus conduz a história do seu povo, Deus conduz a sua história conforme os seus propósitos eternos para a vitória única e exclusiva de Jesus e do povo de Jesus. Uma outra coisa que a gente percebe aqui, meditando nesse texto e aplicando ao nosso coração, é que José, a figura de José, o personagem José, ele confiava inteiramente na providência de Deus. A tal ponto que aqueles familiares que nós vimos no início da mensagem,
que o lançaram no fosso, que o odiavam, José confiava tanto na providência de Deus, que ele fala para aqueles familiares, sem ódio, sem raiva, sem rancor. Tem um texto aqui muito bonito. Depois que Jacó morre, esses irmãos acham que José vai se vingar, ou é agora, ele não nos maltratou ainda, porque Jacó ainda está vivo, agora que Jacó morreu, ele vai se vingar daquilo que nós fizemos. E aí os irmãos ficam preocupados e vão procurar José e falam que vão servir José. E aí José, no versículo 19 do capítulo 50, encerra o livro de Gênesis de uma forma tão bonita. José responde assim para os seus irmãos: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. Queridos, que confiança na providência de Deus. Quando nós confiamos na providência de Deus, a gente aprende a lidar melhor com o sofrimento. A gente aprende a lidar melhor com as pessoas que nos afligem em sofrimento. Nós conseguimos ser perdoadores, porque nós percebemos que a história não é a respeito de nós. A história é a respeito de Deus. E Deus, por sua divina providência, conduz a história conforme os seus propósitos. José confiava tanto na providência de Deus, que conseguiu ser instrumento de bênção até mesmo sobre a vida daqueles que o afligiram tanto sofrimento. E não para por aí. José confiava tanto que ele instruiu esses familiares para que quando Deus visitasse o seu povo, levasse seus ossos para a terra da promessa. A gente vê isso em Gênesis 50, 24, 25. Como assim? José acreditava na promessa feita a Abraão, promessa que ele ainda não tinha visto, que ele não ia poder ver, mas ele acreditava que a terra que foi prometida a Abraão, Canaã, seria dada ao seu povo. E quando isso acontecesse, veja que José não fala se isso acontecer, José fala quando isso acontecer, quando Deus visitar o nosso povo para nos levar à terra prometida, lembrem-se de levar os meus ossos para lá. E é bonito de perceber no Êxodo, quando Moisés parte em direção à terra prometida, que o povo leva os ossos de José para enterrar em Canaã. Homem que confiava inteiramente na providência de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter essa mesma convicção a respeito das promessas de Deus em Jesus. Precisamos crer que Jesus voltará, que esse será o fim da história. E essa convicção precisa nos levar a uma vida ativa de obras, de ações, de decisões, pautados na palavra de Deus, pautados na confiança em Deus, descansando no Senhor e dizendo: Senhor, de fato, o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Deus, nós cremos que o Senhor está no controle da história e que a volta de Jesus, como diz a Tua palavra que nos promete, é real. E nós vamos trabalhar enquanto é dia, crendo que o Senhor há de cumprir esta promessa. Nossa vida precisa ser pautada nas promessas de Deus em Jesus. Por fim, assim como Deus usou, meus irmãos, eu quero que vocês estejam atentos a essa última aplicação aqui, que também vai ser a conclusão da nossa mensagem. Assim como Deus usou José para preservar a sua geração, o seu povo na sua geração, Ele usou muitos outros homens e mulheres ao longo da história para outras finalidades, para cumprir os seus propósitos, para manifestar a sua provisão por meio deles. Deus também quer usar as nossas vidas na nossa geração. Ele quer usar a primeira Igreja Batista de Jacarepaguá, a Congregação Batista Jardim Clarice. Ele quer usar os seus filhos na nossa geração para sermos instrumentos de preservação do seu povo, para sermos anunciadores desse Evangelho que salva, que transforma, que liberta, que traz vida, que resgata do inferno e da perdição.
Deus quer usar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Para isso, precisamos ter paciência diante das tribulações, confiar inteiramente na providência de Deus, receber o conforto do Senhor na certeza de que Ele governa a história, a nossa história, e nos submeter a Ele, obedecendo em tudo a sua ordem de fazer discípulos de todas as nações, a começar na nossa casa, na nossa família. Que Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe nosso coração, e que possamos, entendendo a providência de Deus, crer nesse Deus que provê todas as coisas em Cristo, confiar e viver uma vida pautada nesta realidade, não apenas compreender intelectualmente, mas compreender de tal forma que isso transforme a nossa vida, nosso caráter, a nossa postura e seja manifesto em ações práticas de vida, de graça, de misericórdia, nos colocando como instrumentos na mão desse Redentor poderoso que preserva por meio da sua divina providência o seu povo, que tem poder para salvar e quer salvar pessoas na nossa geração através das nossas vidas. Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço apertado desse pastor que ama vocês e está com muita saudade, não vê a hora de que a divina providência de Deus nos permita nos encontrarmos novamente para celebrarmos presencialmente o culto ao Senhor, nos vermos novamente, nos abraçarmos, celebrarmos a ceia novamente presencialmente. Que saudade que nós temos desses momentos. Que Deus, na sua divina providência, possa estar nos abençoando conforme os seus propósitos, para que dentro em breve possamos novamente estar juntos. Até lá, confiança no Senhor, paciência, na certeza de que Deus governa a sua história com mão forte. Deus abençoe sua vida, seu coração. Depois de ouvirmos com atenção a inspiradora palavra, vamos cantar Confiarei. Mais que nunca, né, irmãos? Confiarei. Cantemos. Que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado dos e males do amanhã, pois até aqui o
permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Para encerrar o nosso culto, eu quero convidar mais um jovem para nos dirigir em oração. Irmão Diego Medina Reis Mota. Vamos então acompanhar o irmão Diego Medina Reis Mota. Oremos, irmão Diego. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa semana, Deus. O Senhor esteve presente em nossas vidas, nos guardando, nos abençoando, Pai. Obrigado por esse culto que acaba de terminar, Pai. Obrigado porque o Senhor falou de nossos corações e que nós possamos, Pai, confiar nas providências que estão por vir, Pai. Possamos confiar que tudo isso vai passar e que a Sua mão está sobre cada um de nós, Deus. Guarda a nossa semana, Pai. Que o Senhor continue presente, nos fortalecendo dia após dia, Deus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço desde já, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Então, amados, despedindo dessa noite, desejando que Deus conceda a todos uma semana muito abençoada, recomendando ao povo de Deus toda a prudência. A abertura está aí, mas o vírus ainda está muito ativo. Tenhamos cuidado, prestemos bastante atenção às recomendações médicas. E vamos concluir com essa palavra do Senhor, a bênção sacerdotal de Números capítulo 6, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus nos dê uma semana abençoada. Você está assistindo IB Informa. Apoio
O irmão Gabriel Mendes está movimentando seus amigos e apoiadores. Ele foi contemplado com meia bolsa de estudos na Universidade Berkeley, em Boston. Faz-se necessário que ele integralize totalmente a outra metade antes de viajar. Estamos pedindo o apoio dos irmãos e amigos. Vamos investir? Pequenos grupos. Estamos acompanhando com muito prazer o uso da internet para reunião de nossos grupos. Sugerimos que os irmãos compartilhem essa boa experiência. Nesses tempos difíceis, faz muito bem ver o rosto uns dos outros. Amanhã, 22 de junho, prosseguiremos com as lives. A fonte para o estudo será a programação do Manancial para a semana 26, com o tema A Nossa Força Vem do Senhor. Ainda amanhã, dia 22, reunião do Conselho Administrativo da Igreja, por lives, às 21 horas. Assuntos: possível mudança da congregação em Jardim Clarice para um novo endereço. Exame da questão da vigência do mandato da diretoria estatutária. Quarta-feira, dia 24 de junho, estudo bíblico e oração. Teremos a exposição bíblica tratando da primeira carta aos Coríntios pelo pastor Edson Fernandes Távora. Segunda-feira, dia 29 de junho, prosseguiremos com as lives. A fonte para o estudo será a programação do Manancial para a semana 27, com o tema Jogos Olímpicos e a Vida Cristã. Todos os lares são convidados a seguir o mesmo estudo. Pedidos de oração. Eni Peçanha Silveira pede por 2 sobrinhos, Everson e Eliezer, que trabalham no serviço médico como motoristas de ambulância, residentes em Cardoso Moreira, Rio de Janeiro, ambos com Covid-19, e pedem também por suas famílias. Lindalva de Carvalho Lima pede por seu esposo, o irmão Oscar de Lima, que precisou de atendimento hospitalar de urgência, passou por cirurgia e recupera-se bem. Dízimos, ofertas e contribuições. Agradecemos a boa e responsável participação dos membros da igreja e alguns dízimos, ofertas e contribuições. Agradecemos a boa e responsável participação dos membros da igreja e alguns amigos da igreja e da obra. Amados, suas contribuições podem ser feitas com toda a normalidade através de nossas contas. A seguir, devem fotografar o depósito, não sem antes escrever seu nome e qual o destino da contribuição. Tudo feito, remetam para 970051410, WhatsApp, ou financeiro@pibjpa.org. Assim que possam, devem colocar o comprovante no envelope e depositar no templo. Temos um plantão na secretaria da igreja. Caso você tenha possibilidade de vir, deposite no lugar próprio. Também está disponível o serviço eletrônico de transferência, maquininha. Estamos contando com a boa ajuda do Ministério Diaconal, apoiando os irmãos com maiores dificuldades na entrega de suas contribuições. Quem precisar desse apoio deve telefonar ao diácono Alexandre Teixeira, presidente do Ministério, e acertar os detalhes para o recolhimento. Também pode telefonar para a igreja no horário comercial. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas.
e às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.